vivência e da parceria com a espiritualidade. Um trabalho num consultório de psiquiatria e especialmente numa instituição espírita, como sempre foi o consultório dele, só numa instituição espírita, o consultório de psiquiatria. Roberto sempre viveu da medicina, né, como médico, mas em outra área, onde que deu para ele todas as condições, graças a Deus, material para ele viver bem, ele e a sua família, no qual nós nos incluímos. Mas o que é interessante é que na psiquiatria, exclusivamente, é só na instituição espírita. E automaticamente ela é, por ser espírita, gratuita, e a parceria espiritual fica de forma muito interessante, porque não tem como o doente chegar e não se deparar, antes de tudo, com o centro espírita. É o primeiro encontro que ele tem, antes de chegar ao consultório, é o centro espírita. Então, a própria, podemos dizer, cabeça, ou mente, ou psicologia do paciente já começa a se reverter, já começa uma atuação de cura, de transformação espiritual. É interessante também que não existe psiquiatria espírita, e o Roberto faz questão de ressaltar isso. O Roberto é psiquiatra e é espírita. É lógico que ele une o espiritismo, que é muito mais amplo que a psiquiatria, muito mais amplo que a medicina, e se utiliza dessa filosofia espiritualista, da ciência espírita e do espiritismo cristão ou da religião espírita para somar com o conhecimento da psiquiatria. Então fica algo extremamente generoso, simpático, amplo, aberto. Muito bem. Aqui nós temos o livro A Agenda do Psiquiatra Espírita, e que nessa agenda ela está toda reformulada. Vocês poderiam dizer, mas eu conheço já o livro do Dr. Roberto, A Agenda do Psiquiatra Espírita. Foi o primeiro livro que ele lançou na década de 80. Sim, só que aí está amplo, tem novos artigos, eles foram reformulados e publicados pela editora La Chatre, que deu uma cara nova ao livro, com algumas notas, etc. Então podemos dizer que é um trabalho moderno, tá certo? Atual. Muito bem. Vamos lá, vamos explicar o que está por trás do livro. Eu não vou contar nada do livro para vocês, porque o livro é a experiência do consultório dele, tá certo? O livro está ali, são os causos, é só a gente pegar e ler. Mas o que me interessa é o que está por trás. Daí o nome da nossa apresentação, que é Os Três Mentores. Quer dizer, o que está por trás? Podemos dizer assim, quais são os bastidores do consultório? Então, inicialmente, houve um apelo espiritual em 1966, do Dr. Bezerra. O Dr. Alcides já tinha desencarnado, e o Regeneração funcionava na rua Eurico Rabelo. E havia um apelo, então, espiritual para que a casa se ampliasse, porque estava com dificuldade para realizar as tarefas assistenciais com um curto espaço. Então ele sugere na mensagem, ele faz um apelo espiritual para o erguimento de uma sede ampla. E aí, então, houve um esforço e foi adquirida essa sede. E ele já previa nessa sede que deveria ela ser ampliada, porque novos trabalhadores estavam à espera dessa ampliação para que pudesse, então, haver a parte funcional ser exercida, né, dessa ampliação. Quer dizer, novos trabalhadores estavam aguardando. Nós estamos em 66, Roberto só vai chegar em 74, é isso, Roberto? Muito bem, então nós estamos... Oi? 73, né? Então nós estamos aí há 7 anos. Há 7 anos dessa mensagem do Dr. Bezerra dizendo, olha, já tem gente esperando para trabalhar. Precisamos, então ele falou para a equipe assim, vamos, eu quero fazer um apelo, vamos dar tudo para conseguir essa sede mais ampla. Muito bem,
Fizeram e conseguiram. Olha lá. Só que ele diz assim, em 66, ele será um posto de luz doutrinária, será escola, ambulatório, cantina, lar transitório. Repare então que o ambulatório ou consultório já estava previsto nessa ampliação, coisa que irá acontecer na década de 70, que o doutor Roberto vai ter o consultório dele, o consultório que já tem até hoje, inclusive agora tem até título, é o consultório Roberto Silveira, o negócio tá chique. Muito bem. Então, olha lá. E eles conseguiram. Em 69 foi adquirida aqui esse prédio na Rua São Francisco Xavier 609 e adquirindo, logo então, cerca de 4 anos depois, o Roberto chega e começa então o consultório de psiquiatria. E a síntese de toda essa experiência está no livro Agenda do Psiquiatra Espírita. Agora, então, repare que um mentor nós já destacamos, já fica claro, que é Bezerra de Menezes, tá certo? Vamos falar um pouquinho daqueles que estão ali, ó, no dia a dia, do lado dele, amparando no consultório e inspirando esses causos. Porque os casos não chegam por acaso. Os casos já são todos pré-estabelecidos, tá certo? Não só pré-estabelecidos, porque são pessoas que precisam do regeneração, que estão vinculadas também ao regeneração, mas mais que também estão vinculadas aos mentores no passado e estão vinculados ao próprio médico. Nenhum paciente chega por acaso. Ele está tratando aqueles que ele mesmo tem dívida. Está no pacote do destino do próprio médico, ou dos médicos encarnados e desencarnados. Tá certo? Muito bem. Sendo assim, vamos para o primeiro mentor. Doutor Alcide Ribeiro de Castro. Ele é aquele que foi o doutor Bezerra colocou de mais perto no consultório, né? Podemos dizer assim, um mentor mais ligado à área da medicina, mais perto do Roberto para conduzir as tarefas. Quem era o doutor Alcide? Dermatologista. É impressionante, ele foi presidente do Regeneração, foi o 4º presidente do Regeneração, né? Primeiro foi o Bezerra, que fundou o Regeneração, depois nós temos o Zé Ramos, depois o Oscar Guimarães e depois o doutor Alcide. Doutor Alcide que deu esta cara nova ao Regeneração, o estatuto, etc., oficial, coisas que não eram necessárias naquela época. Mas ele era dermatologista. E a história do Regeneração é a história do fogo. Foi a Casa dos Benefícios que foi incendiada. E não tem medicina mais ligada à causa do incêndio do que a dermatologia, né? Repare, ele veio se especializar para tratar daquele mesmo que ele também queimou e prejudicou e que também ajudaram nesse incêndio. Vamos lá. Ele pensava com carinho em comum as feridas, tratava com carinho em comum as feridas, as mazelas epidérmicas dos seus doentes. Punha amor paternal nas palavras de alívio. Mais do que tratar da ferida, ele aliviava. E todos saímos dali do seu consultório ou dos seus consultórios sorrindo, confortados, sem nenhum temor pelas doenças. Ele transformava essa doença da epiderme, né, da pele, que é algo muito chocante, porque é a tua aparência. E a gente vive de aparência. A gente vive, o nosso primeiro encontro é com a exterioridade, não é com a interioridade. A interioridade é caminho. Tá certo? Então as pessoas se sentem muito mal quando elas estão marcadas por feridas, por manchas, etc. Né? E ele então, olha, invertia com alívio, lepra e outras, né? Ele invertia o caso, transformando em alívio, e as pessoas são confortadas. Olha, você fazer um leproso, você fazer uma pessoa que tem marcas, tumores, marcas na pele, etc. Sorrir já é, podemos dizer, a grande caridade. Bom, continuemos. Ele entrava no consultório do Instituto da Praça Mauá às 9 horas para atender a 10 doentes, que era a regra, e saía às 11 horas. Atendia 20, não 10, como mandava, e ficava lá até às 13 horas. Então ele ia além daquilo que ele tinha de fazer. Quando a regra era atender 10, ele atendia 20, por isso ele tinha de ficar mais tempo no consultório. Chegava de lá, o que acontecia?
Dali vinha para a Rua do Matoso, para onde transferira o consultório médico de nossa Caixa de Aposentadoria e Pensões. E aí, ao invés de atender 10 pacientes das 14 às 16 horas, atendia mais de 20 até às 17. Então, repare que o dia inteiro tomado de atendimento. Fazia as suas refeições às pressas e sobriamente. E de segunda a sexta, depois das 17 horas, ia para o Regeneração, em que atendia gratuitamente muitos doentes e dando-lhes, às vezes, também medicamentos gratuitos. Então, ele é a raiz do ambulatório, aliás, a raiz mesmo é Bezerra de Menezes, né? Mas ele é a raiz, podemos dizer, prática da medicina no Regeneração. E o doutor Roberto está nessa linha de sucessão. Sabia distribuir o Evangelho vivo nos exemplos. Vivenciava o Evangelho. O Grupo Espírita Regeneração, Casa dos Benefícios, está impregnado dele, fala dele, exterioriza ele. Tanto nele viveu e exemplificou Jesus nos atos, na renúncia, nas dores e nos benefícios. Então podemos dizer que quem conhece aí a psicometria, né, que é a faculdade de ler através dos objetos ou das coisas, no fundo o Ramiro Gama, no texto do livro Irmãos do Bom Combate, está dizendo que o Regeneração está impregnado das vibrações do Dr. Alcides. Muito bem, vamos para o outro mentor, João Batista Maia de Lacerda. João Batista Maia de Lacerda, ele nasceu em 1851 em São João del Rei, Minas, e desencarnou em 1902 no Estácio, no Rio de Janeiro, na rua Maia Lacerda, na rua que tem o nome dele. E que tem na rua Maia Lacerda o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Aliás, foi nesse centro que nós começamos, né? Ele desencarnou ali. O médico que tratava ele, Francisco Menezes Dias da Cruz Júnior. Faltou o Júnior ali para não confundir com o pai. O Francisco Menezes Dias da Cruz Júnior foi vice-presidente da Federação, ganhou o título de presidente de honra da Federação Espírita Brasileira e foi o médico que tratou o Dr. Bezerra quando ele estava acamado durante 4 meses até desencarnar, tá? E mais, foi ele que 2 anos depois tratou o próprio Maia Lacerda. Quem era o Maia Lacerda, ou J. Maia, nos artigos do Dr. Roberto? Ele, de Bezerra de Menezes, Bezerra era o tio carnal dele, mas era pai espiritual, porque desde que o Dr. Bezerra se envolveu com o espiritismo, o Maia Lacerda se envolveu também. E outra coisa, tudo que o Bezerra fazia, em todas as frentes que o Dr. Bezerra entrava, o Maia Lacerda entrava também. Então não só era sobrinho, mas era mais do que isso. Era um pai espiritual, porque transformou, deu exemplo de dignidade para o Maia Lacerda. O que ele era? Engenheiro civil, dirigiu as obras da cidade do Rio de Janeiro. Ele era intendente, ele era empresário em várias empresas junto com o Dr. Bezerra de Menezes, em que ele era sócio, era parceiro, bom, era gerente. Mais do que isso, administrou a Central do Brasil. Ele cuidou das obras da cidade do Rio de Janeiro, eu já falei. E ele era presidente do Hipódromo Nacional. Adorava a corrida de cavalo. Aliás, Hipódromo Nacional, o Hipódromo, né? Que foi construído pela empresa de engenharia Dr. Bezerra, do qual ele era participante. Então, não só era construtor do hipódromo, mas foi presidente do hipódromo. Ele era político, foi candidato a vereador, foi candidato a deputado e a intendente, venceu como intendente. Aliás, teve uma festa no Estácio, aqui na atual Maia Lacerda, com a presença do Dr. Bezerra, do Marechal Floriano Peixoto, né, e de outros. Ganhou do Dr. Bezerra um presente de prata em homenagem à vitória dele. Ele era vice-presidente da FEB, logo quando o Dr. Bezerra desencarnou. O Dr. Bezerra vai desencarnar em 11 de abril. Ele assume a vice-presidência da FEB, a presidência vai ser de Leopoldo Cirne,
né? E vai ficar até a sua desencarnação em 1902. E era médium receitista, frequentava as reuniões mediúnicas, de muitas reuniões do Dr. Bezerra, inclusive na casa do Dr. Bezerra, que tinha uma reunião mediúnica que ele frequentava juntamente com o Barão de Drummond. O Barão de Drummond que fez o bairro de Vila Isabel, do qual o Dr. Bezerra era sócio, também foi diretor da empresa para construir o bairro de Vila Isabel e criou o Jogo do Bicho, que era para sustentar o Jardim Zoológico. Tá certo? Não tinha essa conotação que se tem hoje, o Jogo do Bicho. A ideia era para ter recursos para sustentar o Jardim Zoológico lá de Vila Isabel, não é isso? Que ele foi o criador. Muito bem. João Batista Maia de Lacerda, olha, isso que é importante, era caritativo, vivia dando esmola, o que ganhava despendia com os desafortunados. Isso está no jornal Leigo, A Tribuna, que fala dessa informação, que depois foi tirado e colocado no livro pelo Zeus Vantuil, Grandes Espíritas do Brasil. Mas aí é uma manifestação pública, no jornal público, dizendo que ele vivia para a caridade. Era padrinho do Emanuel Bezerra de Menezes. Isso é a primeira vez que vocês estão ouvindo isso. O Dr. Bezerra tinha um filho chamado Emanuel, que nasceu no Natal de 1975. 1875. Então, por isso que ganhou o nome Emanuel, porque no Natal é Deus conosco, né? É uma expressão do anjo Gabriel. Agora o nome ficou 10, né? Porque como ele era filho de Bezerra de Menezes, então ficou Emanuel Bezerra de Menezes, o nome dos dois mentores mais conhecidos do Brasil. E o nosso João Batista Maia de Lacerda era padrinho dele. Esse menino desencarna com 19 anos em São João del Rei. Inclusive o doutor Bezerra vai lá com a família para atendê-lo, etc. E ele veio a desencarnar. Ele era também testemunho na certidão de nascimento da Consuelo, a última filha do Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra já tinha 61 anos nessa época, em 1895, e nasceu a sua filhinha Consuelo, com problema cardíaco, que vai desencarnar com 2 anos e 10 meses, em 97. Ele era testemunha na certidão de óbito do Dr. Bezerra, foi ele que fez a certidão de óbito, né? Assinou, vocês vão ver aí que eu vou passar para vocês. E foi testemunha de casamento junto com Pedro Drago de Ernestina João Mendes. Ernestina foi a segunda filha, mulher de Dr. Bezerra, a quarta filha do Dr. Bezerra, que casou com o senhor João Mendes. E nesse casamento, Dr. Bezerra, Pedro Drago e Maia Lacerda foram os padrinhos. E é muito interessante que era uma trinca abolicionista. Que o Pedro Drago foi quem fez a subscrição para se comprar, se adquirir a pena de ouro cravejada de diamantes e rubis que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. E ele fez o discurso para a princesa antes dela assinar a Lei Áurea, chamando a princesa de a Redentora. É lógico, o discurso inspirado por Bezerra de Menezes. Maia Lacerda era abolicionista, político junto com Bezerra. Bezerra chegou a escrever livros, não um, mas livros sobre a abolição. Então a trinca abolicionista estava presente nesse casamento. Mais ainda do Maia Lacerda. Ele era secretário da Comissão Central para a aquisição de um patrimônio, abrigo e a subsistência da família de Bezerra. O Dr. Bezerra era muito rico. Ele tinha muitas empresas, muitos bancos, mas por situações políticas, por situações de governo, etc., por perseguições, inclusive, do seu próprio partido, porque ele era honesto, né? Então, por lutas internas e perseguições externas, né, ele acabou no finalzinho da vida só tendo o consultório e se dedicando exclusivamente ao consultório. E como era muito caridoso, tudo no consultório, quem podia pagar, pagava, quem não podia, não pagava, e aquele que podia pagar sempre, como você dá o que você quer, a pessoa sempre dá muito pouco. Então o doutor Bezerra tinha essas dificuldades, tinha de cuidar daquela criançada toda, eram muitos filhos, né? E então, quando ele teve o derrame, o que acontece é que ele ficou 4 meses na cama. E como a única fonte era o consultório, não entrou nada.
Então era assim que as pessoas chegavam, colocavam dinheiro debaixo do travesseiro, ajudava, dava para a Dodoca, que era a esposa dele, a segunda esposa, né? E para que pudesse ter uma dignidade até o momento da desencarnação. E quando desencarnou não tinha nada. A família estava desamparada, aqueles filhos todos, inclusive tinha um filho menor. E, mais ainda, não tinham até casa para morar, porque a da 24 de maio, número 93, foi tirada da família, né? Então, não era própria. Aí o que acontece é que teve de se criar uma comissão do patrimônio para ajudar a família. Comissão administrada ou presidida por Quintino Bocaiúva, que já 2 anos depois da desencarnação do Dr. Bezerra vai ser governador no Rio de Janeiro. O grande jornalista Quintino Bocaiúva e republicano Quintino Bocaiúva, né? Foi o único civil presente na hora da proclamação da República, que não teve derramamento de sangue, né? Só um que levou tiro e nem veio a desencarnar. Então foi criada essa comissão foi criada dentro da Federação Espírita Brasileira, né? Para ajudar a família. E o que acontecia? Essa comissão tinha listas de ajuda. E o próprio Maia Lacerda, além de ser secretário nessa comissão, Quintino Bocaiúva era o presidente, ele também cuidou de uma lista, eram mais de 70 listas. O Antônio Luiz Saião cuidou de uma lista, o Pedro Drago cuidou de uma lista, Quintino Bocaiúva de outra, e assim, vários colaboradores, 70 listas andaram pela cidade, as pessoas, o povo colaborou muito, inclusive fora do estado, né? Cada um dava o que podia, e foi realmente adquirida uma casa para sustentar a família Bezerra de Menezes. Eles não passaram dificuldade. A casa na rua Alziro Valdetara, número 27, no bairro de Sampaio. E aí o próprio Maia Lacerda tinha essa lista para ajudar. Chegamos ao terceiro mentor, que é o mentor de todos eles, é o mentor do Roberto, é o mentor do Regeneração, e é também um dos mentores do espiritismo evangélico no Brasil, juntamente com Bittencourt Sampaio, como está no livro Memórias de um Suicídio, da Dona Ivone. Aqui foi a visita que nós fizemos lá em Jaguaretama, o local em que ele nasceu, em Riacho do Sangue. Ele nasceu no Ceará em 29 de agosto de 1831, ele veio desencarnar no Rio no dia 11 de abril de 1900. Aqui está a assinatura dele, através de Chico Xavier. Essa é a assinatura dele através de Chico Xavier, a assinatura que foi reconhecida pela Polícia Federal como a mesma assinatura, né? Assinatura do Estatuto do Regeneração, de 50 anos depois da sua desencarnação. Lá, nesse Polo Bezerra de Menezes, chamado Polo, o Pó de Bem, ou Polo do Bem, há um centro espírita, há uma escola, há reunião de evangelho, há um centro para aprendizagem de artesanato. Então é um polo realmente muito bem administrado pela CAPEM, né? E lá nós temos essa imagem do Dr. Bezerra com a bolsinha médica, né? E a gente teve lá com a bolsa com os instrumentos médicos, né? O Dr. Bezerra era grande cirurgião, respeitadíssimo como cirurgião, né? O mais respeitado na sua época na urologia. Ele fazia operação as mais diversas, mas a urologia era a sua especialização. Aliás, o método que ele usava era do Dr. Peixoto. O Dr. Peixoto era um especialista em urologia. O Dr. Peixoto foi o primeiro a fazer uma casa de saúde no Brasil, no Rio de Janeiro, no bairro Saúde. E quando o Dr. Peixoto desencarnou em 64, o Dr. Bezerra comprou os instrumentos que ele trouxe da Europa, pagou um grande dinheiro, eu não sei falar, era 30 mil réis, contos naquela época. Não foi da minha época, gente. Mas tudo bem, ele pagou 30 contos, mil contos, para ter esse material. O Dr. Peixoto fez operações e com muito sucesso. Muito bem. Ele ganhou logo o título de médico dos pobres muito antes de ser espírita. Em 1858 ele já tinha esse título. Porque ele se forma em 56 e quando ele se forma em 56, o que acontece? Ele não era conhecido. Então ele fez 2 consultórios. Essa é a genialidade dele. Um no bairro pobre, outro no bairro rico, né? E aí ele resolveu não cobrar no bairro pobre. E aí ficava lotado o bairro pobre. E aí a fama dele cresceu. Então lá no bairro rico começou a cair alguns peixinhos, né? Começou a ter alguns.
e que ele depois pegava aquele dinheiro que ele ganhava lá e ajudava também no bairro pobre. E ele diz que no final, mesmo com 2 consultórios, o balanço sempre ficava tísico, quer dizer, sem nada, né? E ele no consultório pobre passou a ter muita fama, logo ganhou o título de médico dos pobres. Nesse mesmo ano de 1858 ele casa, e quando ele casa, já no próprio casamento dele vai estar o futuro governo do Império, Zacarias Gorges de Vasconcelos, porque os políticos já estavam de olho naquele jovem que crescia com tanta velocidade e tão querido pelo público. Tanto que logo, em breve, em 61, 2 anos, 3 anos depois, ele já entra para a carreira política. Então, ele era médico dos pobres, aqui está a tese dele foi sobre o cancro, o câncer. Depois ele vai aperfeiçoar essa tese para fazer o concurso para a Academia Nacional de Medicina, em que vai ser a parte prática do cancro, ou do câncer. Naquela época não tinha radioterapia, quimioterapia, então só tinha um jeito, extirpar o câncer no início através de cirurgia. Essa era a ideia dele. E o próprio médico que aprovou a tese, né, o chefe lá da junta, que aprovou a tese, diz assim, olha, esse cara está completamente errado, mas ele tem tanta cultura e tanto saber que nós vamos aprovar a tese. Olha, não estava nada errado. A gente sabe que o câncer sendo tratado nos primeiros momentos, na fase 1 e 2, tem solução. Hoje tem outros tratamentos, mas naquela época só tinha a cirurgia, extirpação. Bom, a prática médica, o que ele entendia como a prática médica? Por 2 razões do maior alcance, direi eu, palavras dele. São 2 pontos fundamentais para o exercício da medicina. A primeira é que o médico goza da maior independência e não é coisa de pouca valia ter-se garbo de abusar de sua autoridade. Ninguém fica debochando do médico, né? Ainda mais quando você está ali sentindo dor, precisando da ajuda dele. Então a deferência que se faz para com o médico é muito grande, né? Até se costuma dizer que na cidade do interior, ser amigo de médico, delegado e padre é o teu sucesso. Então o médico tem essa possibilidade. E o doutor Bezerra vai além, ainda vai dizer que a coisa mais importante, que é mais importante que o sacerdócio. Olha lá. A segunda é que o médico, muito mais que o sacerdote, tem meios de exercer a divina caridade. Eu falo daquele que faz da sua profissão um sacerdócio, e não do que a utiliza como indústria rendosa. Muito bem. E aqui eu trouxe esse caso, doutor Bezerra, e vocês vão ver como é que ele agia, e muito diferente na medicina. Eu já copiei um pedaço do jornal, apesar de certa dificuldade, para vocês verem como a coisa é na prática. Não precisam ler por enquanto, não. A matéria está assinada pelo senhor Domingos e pela dona Maria. E os 2 eram casados e estavam agradecendo a cura que o doutor Bezerra fez pela filhinha deles. Então eles botaram essa nota no jornal, chamada agradecimento ou gratidão. Vamos lá. Os pais da menina Maria da Glória, que no dia 19 do corrente, ou 19 de fevereiro, engoliu uma agulha que não foi possível ser extraída na Santa Casa de Misericórdia, tendo recorrido ao excelentíssimo senhor Dr. Bezerra de Menezes, não só para esse fim, como ainda pela grande inflamação da garganta que sobreveio. Vem por este meio agradecer ao mesmo excelentíssimo senhor que com a sua medicação homeopática não só conseguiu debelar a inflamação, como também fazer expelir a agulha com toda a linha engolida, estando hoje sua filha curada e livre do perigo. Que Deus lhe pague o muito que lhe devemos, perdoando-nos se ofendermos a sua bem reconhecida modéstia e caridade em divulgar isso. Agora, você pode tomar remédio de homeopatia que a agulha não sai com linha, né, doutor Roberto? Não sai. E além do mais, nós estamos no ano de 1889, e nesse ano o doutor Bezerra não era homeopata.
Ele só vai ser homeopata a partir de 1895, que ele vai começar a estudar a pedido de Bittencourt Sampaio. E logo, em breve, já vai fazer parte do conselho, e não nem da equipe diretora da Sociedade Hahnemanniana do país. Agora, repare, então, que ele não era homeopata, mas a família e ele era tratado pela homeopatia. E ele até se sentia incomodado, porque ele era tratado pela homeopatia, a família também, mas os seus doentes eram pela alopatia. Então, como é que foi isso aqui em 89? Se ele não era alopata, como é que ele deu homeopatia? De duas, uma. Eu vou arriscar uma. Primeiro, ele consultou um espírito, o espírito deu lá um remédio. Que remédio é esse que fez com que a agulha saísse com linho e tudo? Pode ser? Daí o homem ter falado homeopatia. Mas eu desconfio, água fluídica homeopatia, para quem é leigo, ele não sabe a diferença. Para mim, o doutor Bezerra doeu foi água fluídica. E aí as coisas espirituais, ó, o negócio foi extirpado num verdadeiro fenômeno de efeitos físicos. Mas está aí a sua forma, como as pessoas agem. Esse não é só esse agradecimento, tem outros, há outros casos. O doutor Bezerra era sempre o primeiro a chegar, quando tinha uma enchente para tratar das pessoas. Atendia tudo da mesma forma. Por exemplo, soube que o presidente da Câmara dos Vereadores teve um infarto. O doutor Bezerra foi o primeiro a chegar e atendê-lo. Caiu um escravo da janela, ou empurraram ele. A notícia do jornal é meio ambígua. Mas o primeiro a chegar para tratar do escravo, Bezerra de Menezes. Quando ele tinha a sua clínica, o seu consultório na Rua da Gamboa, é melhor, a sua casa de saúde, no bairro Saúde, número 158, é interessante que tinha lá o preço dos quartos, né? Preço de mercado. Depois embaixo diz assim, atendimento para o escravo. Olha, o preço era insignificante. Então ele também usava a caridade na sua clínica, na sua casa de saúde, para atender as pessoas mais simples. E aqui a nota mostra bem isso. Está aqui a certidão de óbito do Dr. Bezerra de Menezes e a assinatura dele, João Batista Maia de Lacerda. Ele mesmo assina, então, está todo mundo junto, né? Dr. Alcides, o Maia Lacerda, né? E o Dr. Bezerra. E agora o consultório do Dr. Roberto. Bom, hoje é precisamente o dia da desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes. Ele desencarnou no dia 11 de abril e foi sepultado no dia 12, numa quinta-feira santa, às 14 horas, no cemitério. Quem ainda não viu a lápide do Dr. Bezerra, aqui no cemitério do Caju, na Rua São Francisco Xavier, no cemitério São Francisco Xavier, é esse. Fica logo na entrada do cemitério, no lado direito, você entrando, tem lá o túmulo do Dr. Bezerra. Sempre florido e administrado. Se não me falha a memória, pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes de Cascadura, quem cuida do túmulo. E por fim, nós queremos terminar aqui a nossa apresentação com a última pintura que foi feita de Dr. Bezerra, feita pelo Chargis, que era o grande inimigo dele, o Augustine, e que quando ele desencarna faz esse presente para nós, né, mostrando o Dr. Bezerra já bastante velhinho, cansado, e no fundo a Baía de Guanabara, que ele administrou o Rio de Janeiro por mais de 20 anos, e em continuidade sendo recebido no plano espiritual por Maria. E nesse mesmo dia, Maria destaca a Celina, na grande festa que houve na espiritualidade, para a Celina trazer Bezerra de Menezes de volta para o Grupo Ismael, para que ele, lá na quinta-feira, né, no dia que o corpo baixou à sepultura, que ele ditasse a sua primeira comunicação para os seus colegas de espiritismo. E entre eles estava o José Ramos, que vai ser o segundo presidente do Regeneração. Estava lá nessa festa de luz. E ele começa, então, a sua apresentação dizendo que ele não merecia ser recebido dessa forma, que só o coração de mãe poderia tratá-lo assim como verdadeiro discípulo de Jesus. Só o coração de Maria poderia fazer isso. Ele então faz uma prece para Maria e diz assim: Mãe Santíssima, abrigaste-me sob o teu manto celestial, aqueceste o meu espírito no teu amantíssimo e luminoso seio. Sê bendita, ó Virgem gloriosa.
Então é essa Maria abençoada a quem a gente pede para que interceda a Jesus o amparo pelo Dr. Alcides, pelo Maia Lacerda, pelo Bezerra de Menezes, pelo Roberto Silveira, pelos seus familiares e por todos nós, para que essa Virgem abençoada continue a derramar sobre nós os seus bálsamos, as suas bênçãos. É o que nós desejamos. Muita paz, tá? Roberto, você quer falar alguma coisa?